longo, mas a gente pode ir comentando também. Beleza. Só vou... É que eu vejo sempre assim nos seus comentários, nos seus livros. A Embrulha, você tem assim, um olhar Embrulha, muito né? Como é que chama esse profundo lugar? sobre a classe média. Oi, fala, não tava Esse junto. lugar aí ó. Esse Embrulha sem canal. roteiro. Mas eles têm esse programa de humor e agora eles têm esse programa de entrevista. E esse Embrulha sem roteiro, mas é não sei o que Embrulha. E às vezes eu assisto, sim. E eles tinham levado o Eduardo Moreira. E eu não vi a entrevista inteira. Eu ouvi um Eles, corte do Eduardo Moreira. eles como entrevistados, são fracos, até, na minha opinião. Mas a entrevista dele eu já vi quase toda e foi muito boa. Assim. Média, né? Em relação a classe média, ela é responsável pela mudança e às vezes ela não se defende, né? Ela vai na moda, né? E isso talvez é o que prejudica mais a caminhada do país, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Claro. Quer dizer, no fundo, eu estudei, né? Empiricamente a classe entre nós. São quatro, no fundo. Né? Você tem uma pequena elite de proprietários, que é quem é dono de tudo. Tá? Tem uma classe média branca, importante que se diga, né? Que se acha elite, mas não é, porque a classe média, o que é? O que é a classe média? Né? É o cara, se a elite vai se apropriar do dinheiro, através de títulos de propriedade, a classe média é uma classe privilegiada também, porque ela vai se apropriar do conhecimento. E o conhecimento legítimo, considerado legítimo. Né? E o conhecimento, na sociedade moderna, é tão importante quanto o dinheiro. Tá? Ou seja, é algo extremamente importante. Agora, você tem o quê? Você tem uma formação, quer dizer, a classe média em outros países, em outras épocas, foi inclusive revolucionária. Não é o nosso caso. Né? Quer dizer, você tem o quê aí? Você tem uma classe média que é uma espécie de agregado dessa elite já há 200 anos. Entende? Se sente como elite, se vê como elite, é feito de imbecil pela elite, claro, que a elite explora esse pessoal é o principal. também, etc. Entende? Mas aí você se sente pertencente à casa do senhor, como era o agregado do século XIX. Entende? Como o senhor deixava que ele pudesse tomar café junto com a família, né, do senhor, ele se sentia superior ao escravo, odiava o escravo, percebe? Porque aí a forma de você se separar, né? Deixa eu só fazer um comentário, Claudinho. Eu acho assim, é uma coisa que eu já li os 2, 3 livros do Gessé, uma coisa que eu acho que é muito importante que ele fala sobre a classe média, que eu acho que a gente tem muito poucas análises sobre a classe média, né? A gente acaba falando muito mal da elite e tudo. Então, o que eu acho muito importante nessa fala, como a classe média serve como escudo para a burguesia, que é uma burguesia Exato. proprietária, uma burguesia hoje que domina o mercado financeiro e expropria o Estado através do mercado financeiro. E você vê esse pensamento muito conservador da classe média, foi o que acabou levando ao bolsonarismo, ao ele até fala depois na entrevista, aquelas milhares de pessoas na Paulista, e que eles estavam com muita raiva, né? Estavam com muita raiva. Eu lembro muito daquele vídeo também que circulou e que o Lula foi muito atacado quando ele estava com a Marilena Chauí, que foi visto como um ataque frontal. E a Marilena Chauí estava fazendo um ataque, dizendo que a classe média, né, tipo, fez ataques ali bem até grosseiros da classe média, e acho que muita gente se sentiu ofendida. E o Lula estava ali rindo e tudo. Mas eu acho que ele faz uma análise muito parecida com a da Marilena Chauí, e infelizmente a gente tem esse aspecto, assim, que você vê uma classe média e uma classe média alta que tem muito ojeriza os pobres. Uma vez eu ouvi até um cara falar assim, que pobre é sujo. E isso as pessoas falam assim, Sim. num ambiente público de um condomínio, assim. Que pobre é sujo, que pobre é desonesto, que pobre é isso. E esses são comentários que a gente ouve muito, assim, entendeu? Como classe média, né? E eu acho que isso foi colocado muito para fora, assim, né? Pelo bolsonarismo, assim.
E foi o que levou ao bolsonarismo, né? Quando chegou na hora de você criminalizar, principalmente como a própria classe média aqui paulistana chama, um baiano, mesmo ele sendo pernambucano, como o Lula, né? Que é o que muita gente ainda fala, né? Que o Lula é um baiano. Eu ouvia Exato. muito isso nos anos 80, 90. Esse baiano aí quer ser presidente. É que Esse em São baiano Paulo se aí. fala mais baiano, no Rio é mais Paraíba. É Paraíba, mas a ideia é a mesma, assim, no sentido Sim, de esse preconceito contra o nordestino, contra o exato. preto, contra, tipo, o índio, o indígena nem se fala. Então, é essa visão da classe média. Só que, assim, é uma classe média que não vai ser rica, cara. Tira isso da sua cabeça. Você não vai conseguir ser rico. O máximo que você vai conseguir é comprar um apartamentinho melhor, comprar um carro melhor. Então, você tem que fazer com que o governo seja mais democrático, seja mais inclusivo, para você poder melhorar de vida, cara. É o básico. Uhum. Assim. Mas eu acho que ele explica isso muito bem. Isso vem muito do que a gente estava falando da questão do medo e do ódio, Fernando. A elite precisa que a classe média tenha medo e ódio da classe mais baixa. Porque aí a classe média é muito maior do que a elite em número de pessoas e vai ajudar a propagar a palavra do burguês para sempre. Exatamente. Então, o GC Souza ele é a melhor referência de classe média que a gente tem de literatura, de pesquisa, né? Ele é cientista social e tem a carreira dele aí dedicada a analisar a classe média. E você vê assim, né, meu, como as pessoas acreditam, né? Você entra no Twitter, assim, a quantidade de pessoas que sai defendendo bilionários, milionários, a quantidade de livros que a classe média lê, de autoajuda, como ficar rico, como não sei o quê. Então existe essa ilusão, assim, de que todo mundo vai subir para a elite. Se você Exato. conseguir ter uma vida razoável na classe média, isso vai ser bom. E quanto mais gente entrar nessa classe média, vai ser bom também. Mas os caras acham que não, que é importante você manter pessoas pobres, você pague pouco para elas. E isso daí tem muito a ver com os direitos das empregadas domésticas. Isso atingiu. Nossa, foi uma reação absurda no Brasil, né? E muito a ver com o aumento do salário mínimo. E eram conquistas assim civilizatórias que o Brasil estava tendo. Não era uma revolução era o como o básico. Barroso estava explicando outro dia. Não era o comunismo, era tipo você tornar o país mais democrático, mais inclusivo. Exato. As pessoas poderem chegar na faculdade. Depois a gente estava conversando sobre a questão da faculdade, né? Melhorias, muitas vezes né? é só dar o direito do trabalhador de adoecer, porque ele não tem esse direito muitas vezes. Então, exatamente. Eram coisas mínimas que infelizmente foram vistas por parte da classe média como uma ameaça, né? E que levou a essa desgraça que a gente está tentando reconstruir agora, né? Que foram 4, 5 anos, até mais, né? Você pode até puxar até 2013, mas eu não acho. Eu acho que o problema mesmo foi a partir talvez de 2014, 2015, ali que a coisa começou a piorar. E 2013 é uma longa discussão. Mas, assim, é muito triste, assim, a gente vê que isso que ele falava já naquela época, ontem quando eu comecei a ouvi-lo novamente, sim, faz muito sentido, né? Assim, é impressionante, e é triste também, né?